muito boa noite. Vamos começar aqui o nosso encontro. E aqui a gente estava falando agora, antes da gravação, sobre os papéis e sobre olhar para as dores, né? Eu acredito que... Eu acredito não, eu vivo isso, né? E eu aconselho você a viver assim, ó. Olhe para as suas dores. Nós temos a tendência de fugir, faz parte da nossa natureza, uma parte nossa querer fugir, querer permanecer no confortável, por mais que a situação seja difícil, por mais que muitas coisas estejam acontecendo, sejam pesadas, tem uma dor por trás ali que está querendo... O nosso inconsciente está querendo estancar aquela dor ali. E quando a gente olha para a dor, a gente se liberta de muitos pesos. Então, 100% das vezes, vale a pena olhar para a dor. Né? É desafiador, pelo menos na minha vida, isso foi desafiador, mas foi, assim, libertador. Foi um desafio que realmente valeu a recompensa. Eu conhecer quem eu sou, eu aprendi a saber quem eu era, como eu funcionava, eu aprendi a me dar a vida que eu escolhesse, entendeu? Me permitir ousar escolher uma vida diferente, eu ousei escolher, eu quero hoje na jornada, né, toda segunda-feira não, todos os dias às 9 horas da manhã, nós estamos fazendo uma jornada, que é a jornada 21 portas e um único caminho, e hoje foi a porta que eu falei sobre ousadia, né? Ouse olhar para as suas dores, ouse ser o adulto que a sua criança não teve, ouse se tornar responsável pelas coisas que aconteceram com você, não no sentido de ser responsável por ter feito, mas responsável como aquela pessoa que decide o que eu vou fazer com isso. Porque se você for buscar culpados, se você for buscar apontar dedos, você encontra mil motivos. Você é uma pessoa, o ser humano é um ser muito criativo, nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus é o criador de tudo que há. E você pode chamar do nome que for, pode ser Deus, pode ser o universo, pode ser a energia suprema, pode ser o nome que você quiser, mas algo nos criou, algo muito criativo nos criou, e nós temos a habilidade de criar também. Então, ouse criar na sua cabeça histórias que você quer viver. Pare de criar as histórias que você não quer mais viver. Muitas vezes nós ficamos repetindo histórias, e porque a gente fica olhando a história passar, mas a gente não olha para o comportamento que gera os gatilhos para que aquela história aconteça. Então, vamos ousar olhar para nós, vamos olhar, você ouse olhar para você, quem você é, o que você realmente deseja, o que você realmente gostaria que o mundo te desse. Ouse pensar qualquer coisa que você queira, e independente dos motivos, o porquê você quer ou deixa de querer nesse momento, só ouse querer algo diferente de atender a expectativa de alguém, diferente de assumir uma responsabilidade que alguém fez você acreditar que era sua, ou para carregar um peso que talvez você entendeu que deveria ser seu. Não é, a vida não é sobre carregar pesos. Você pode, mas não é a forma natural. Se você está carregando pesos, é porque você está fora do seu lugar. Você não está vivendo aquilo que você verdadeiramente nasceu para viver. O ser humano, quando você conhece sobre você, você começa de bônus. É muito. Quando você investe o seu tempo, a sua energia para conhecer quem você é, de bônus, você ganha conhecer, primeiro, a melhor pessoa do mundo, do seu universo. Você vai ser a melhor pessoa que você vai conhecer. Nem sei qual é o mais infinito de tudo que existe. Não existe um ser humano melhor para você conhecer do que você mesmo. Você hoje talvez esteja sendo um inimigo seu. Talvez você mesmo esteja lutando contra você, vivendo contra você. Mas você pode acessar
e viver o que você realmente nasceu para viver, o potencial que você nasceu para alcançar. E a ousadia, ouse querer, ouse questionar. Muitas pessoas chegam até mim e aí elas, sei lá, as pessoas com 40, 50, às vezes 60 anos, e aí vêm e falam: ah, mas eu estou com um problema porque eu já estou com tal idade e agora eu comecei a questionar muita coisa sobre a minha vida. E aí eu falo, graças a Deus, né, que você começou a questionar algo sobre a sua vida, sinal que você parou de repetir aquilo que te ensinaram, porque aquilo não trouxe o resultado esperado. Então você pode parar de repetir isso e começar a aprender uma nova coisa para repetir. E aí você vai encontrar a melhor pessoa do mundo, que é você. De bônus, você vai conhecer as outras pessoas e você vai começar a compreender o que realmente significa ter uma vida e estar passando por essa experiência humana aqui. Porque a única certeza que temos, eu cresci ouvindo isso, né? A única certeza que temos é a morte. Mas é a morte dessa fase, né? A morte desse corpo. Mas a vida é muito mais que apenas esse corpo. Eu não vou entrar nesse assunto, mas a vida é mais do que isso. Então, nessa existência, quando você começa a olhar para o seu emocional, quem você é, como você funciona, por que será que você funciona desse jeito? Por que será que você passou pela história que você passou? Por que será que você carrega as características que você carrega? Muitas vezes a gente é inserido em ambientes onde esses ambientes fazem a gente acreditar que nós precisamos nos adequar, que nós estamos errados, ou que nós precisamos atender expectativas, ou que nós não podemos fazer alguma coisa. Comece a questionar tudo isso. Então, entenda, compreenda que a vida é muito mais do que essa história padrão que culturalmente se instalou e nós acabamos aí assistindo, eu não sei, eu via bastante da realidade, porque a arte imita a vida, né? E as novelas, elas influenciam muito o comportamento. As pessoas que assistem as novelas têm uma vida semelhante às das novelas, né? Acreditam nas mesmas coisas que aquelas novelas. Né? Então, cuide com o que você alimenta a sua mente, invista em conhecer você. Então, ouse desejar na sua vida, ouse querer mais, ouse explorar e ouse explorar e encontrar a sua essência. Hoje eu estava caminhando na praia e aí eu pensei a essência, né? Eu pensei nos óleos essenciais. Pensei, não sei porque eu pensei nos óleos essenciais, mas por que que um óleo essencial tem um preço tão alto, né? Pelo que vem, por exemplo, um óleo da terra, não sei quanto é que é, mas o vidrinho deve ser o quê? 80, 100, R$ 200, não sei. Mas por quê? Porque a essência sempre é mais caro. Você vai pegar um perfume, tem umas águas de colônia por aí, mas você vai pegar o perfume mesmo, original, o perfume, não a mistura diluída lá do perfume. Não, o perfume puro, a essência, ele é muito mais caro. A essência sempre vai ser mais cara e a essência é única. E eu estou aqui para entregar uma mensagem para você hoje. Ouse encontrar sua essência, colocar sua essência para fora. Você vai se surpreender com as coisas que a vida vai te entregar quando você tiver a ousadia de ser você mesmo, de desagradar quem tiver que desagradar. Não porque eu vou desagradar essa pessoa porque eu quero desagradar ela, não, porque se ela se desagradar com o que eu estou fazendo, eu não tenho responsabilidade no que ela vai sentir. Assim como eu não tenho que dar explicação do que eu estou sentindo ou porque eu estou querendo algo. Se algo faz o seu coração vibrar, você não tem que dar explicação para ninguém. Você tem que fazer aquilo que você acredita. Você tem que confiar em você. Você tem que confiar nesse ser que te criou, que existe algo maior. Só um minutinho. Só um minutinho aqui. Só tive um. Então, aqui, agora vou colocar alho, a pimenta.
Olá, voltei. Tive uma questão aqui. Quero ouvir vocês. Deem um oi aí. A Mônica já deu um oi, a Liz também. Agora, aí Silné, Willis, Natália, Luci, Thaís. Quem mais que está aqui? Deixa eu ver aqui. Meire, Márcia, Washington, muito bem-vindos. Eu estou muito contente esse encontro, ele está crescendo, né? Então, fico muito feliz aí de estar tendo essa... Isso é um ponto, né? Estou tendo essa abertura, essa receptividade de vocês estão conectando comigo, mas isso é porque eu ousei encontrar a minha essência e eu ousei permitir a minha essência existir, sem o julgamento dos outros. Quem são os outros? Quem são os outros? Né? Que vozes que você está carregando na sua cabeça? Isso tudo pode ser ressignificado. Você pode encontrar realmente um sentido na vida, sentir a sua vida preenchida e não aquele vazio que você acaba tendo a vida muitas vezes pesada para ter um pouquinho daquele vazio preenchido. Não, não faça isso. Existe um caminho mais simples, um caminho desafiador, mas atrás de todo desafio existe uma recompensa. Então, um caminho que vai te trazer a grandeza de você ativar e se permitir ser quem você é. Não existe grandeza maior nessa existência aqui na Terra do que acessar isso. E se você está aqui, você está nessa frequência, você está sendo convidado, convidada a acessar essa frequência de uma vida leve, essa frequência de uma vida preenchida. E tudo que você precisa, o primeiro passo é conhecer quem você é olhar e ouvir o que se passa dentro de você, mas ouvir verdadeiramente, sem julgamento. Porque se você mesmo não se permite sentir ou falar ou expressar algo por causa que você se julga, imagina o que as outras pessoas não vão fazer com você, porque você pega todos aqueles julgamentos para você. Então, vamos nos libertar disso. Acredito que todos vocês sejam do grupo Respostas, né? Que vocês também receberam aí minha mensagem individualmente falando do desafio que começamos hoje, o desafio 21 dias. Então, nós fizemos em fevereiro uma versão desse desafio e agora estamos aí nessa segunda versão, porque eu realmente recebi muitos relatos de transformação. Inclusive, a Meire estava com a gente no outro desafio, né, Meire? E a Meire destravou bastante. Conta um pouquinho para nós aí, Meire. Cadê você? Peraí. Não sei como que eu faço aqui para aparecer. Minimizar o vídeo? É isso? Tem que apertar na câmerazinha. Câmera. Peraí. Câmera. Isso, tô aqui. Sabe por que eu estava fechada? Porque eu tô escrevendo um e-book aqui, que eu tive uma inspiração. Olha, que maravilha! Por isso que eu estava aqui, tô quase terminando. Mas me destravei mesmo. Hoje em dia eu sou outra.
Inclusive, essa semana, Brenda, aconteceu um negócio comigo que se fosse uns tempos atrás, eu tinha pegado tudo para mim, né? Que o dono aqui da casa, eu tenho 2 gatos, né? Ah, E aí minha gatinha foi lá e subiu no carro dele, menina. E ele veio, brigou comigo. Eu deixei ele falando sozinho. Deixei ele falando sozinho porque isso é dele, não é meu. Não peguei para mim. Eu falei olha, assim: eu amo meus bichinhos e não é ele falando que eu vou deixar de amar. Então tá tudo certo. E ele que ficou lá na raiva dele. Eu tô bem sossegada. olha, que Se legal, fosse lá parabéns. atrás, eu tinha brigado com ele, mas eu deixei ele falando sozinho, sabe? Porque isso é dele, não é meu, não. Mas é assim hoje. Exatamente. Olha que legal, parabéns. É, Parabéns. Eita, gerenciamento emocional, hein? é Muito isso bem. mesmo. Essa semana também eu tive uma inspiração, você não acredita. Eu sou taróloga, né? Aí eu estava triste, menina, eu estava bem triste para baixo mesmo. Aí eu falei, gente, o que está acontecendo comigo? Aí eu peguei meu tarô e tirei uma energia para mim, saiu o julgamento. Daí você não sabe. Por isso que eu estou escrevendo esse e-book. Porque o julgamento eu fiquei. Aí eu fiz uma reflexão, sabe? E falei, nossa, mas por que, que eu me julgo tanto? Por que, que eu fico só no passado? Por que eu estou estagnada? E aí eu falei, nossa, isso vai ficar tudo para trás. Eu não vou mais me julgar, não vou. Aí eu mudei de frequência, assim, na hora, ó. E aí veio a inspiração para eu escrever o livro, sabe? E eu estou aqui escrevendo ele, tá lindo. Olha só, parabéns. Foi Olha lindo, só, foi lindo. pegou, capturou a energia, converteu, está Na hora, eu tô assim agora, eu tô leve, leve. oh, que Qualquer coisa vai, maravilha. qualquer coisa vai acontecer que eu vou escrever um e-book agora. É isso aí, vai escrever seu e-book aí, vai compartilhar essa história e ainda vai ser recompensada por isso, porque botando coisa É, boa no mundo vem tudo, é tudo que você verdade. manda para o mundo volta para você. É verdade, porque o tarô, né, as cartas falam, e o julgamento fala, né, de julgamento espiritual, né, que a gente fica se julgando, julgando o outro, e aí por aí vai, né? E aí eu falei, nossa, por que que eu tô nessa situação, nessa energia? Não, não posso sair rapidinho assim, ó. E Ah, agora, bom, que legal. Nossa, é, mudou bastante, hein? Depois eu vou te mandar o vídeo lá do primeiro vídeo que você mandou no grupo. E agora, você eu não, até o jeito de você falar na câmera, tudo tá diferente, sua energia. melhorou, né? Antes eu nem olhava para a câmera, né? Eu tava no fundo do poço naquela época. Graças a Deus eu saí de lá e você me ajudou. Só gratidão, viu? Você é Ah, glória a maravilhosa. Deus, glória a Deus. Ele que conectou os nossos caminhos aí. Que bom que eu É, pude ser essa ponte verdade. na sua vida. Eu acho que a gente nunca vai se separar mais, viu? Vamos Amém. até o fim, até depois do fim, como diz o Pablo. É isso aí, é isso aí. Que É, bacana. A Natália está no nosso desafio também, né, Natália? Participando aí. A Thaís, a Mônica também entrou. E deixa eu falar para vocês. Eu não sei se vocês viram o áudio que eu mandei agora há pouco lá no grupo. Hoje era sobre timidez, né? Tarefa sobre timidez. Vá lá, aproveite para contar uma história sua que ainda te incomoda de alguma forma, que gera um desconforto para a gente pra aproveitar esse momento e você dar um novo significado para isso. Porque eu ouço todos, eu assisto todos os vídeos, todas as tarefas, eu ouço todos os áudios, toda a comunicação daquele grupo lá, eu acompanho. Às vezes eu não consigo ver instantaneamente, eu demoro um pouquinho, mas eu acompanho tudo que acontece lá. Então, o meu intuito é contribuir na sua vida. Aproveite que você vai encontrar resposta. O nome do grupo é Resposta porque tem o objetivo de trazer resposta. Então, tudo que eu faço aqui é direcionado a encontrar respostas. Respostas essas que eu tinha milhares de perguntas e não conseguia encontrar dessas respostas. E eu tive que caminhar em vários caminhos, um labirinto aí, e várias portas desse labirinto aí iam me levando e me conduzindo até eu chegar aonde eu cheguei. Então, eu peguei tudo de melhor aí que eu fui encontrando e hoje existem formas tão objetivas de encontrar respostas e eu quero transbordar isso na sua vida. Esse encontro aqui é um atendimento ao vivo, né? Quero saber aqui, alguém aqui não sabe o que é análise corporal? Se tiver alguém quiser escrever no chat ou levantar a mãozinha aqui essa mãozinha aqui do programa.
Todo mundo sabe que através do formato do corpo eu consigo entender como funciona a sua mente e encontrar as respostas, né, os motivos, as causas por trás de qualquer situação na sua vida, né? Beleza, Natália. Mas que bom que você está aqui com a gente. Roseli estava na corrida, olha só, é isso aí, participa com a gente. Então, vocês sabem? Então, aqui eu abro um espaço para você trazer uma questão que você queira entender. Eu faço uma breve análise de você, uma adesão, uma análise de zóio, que eu vou bater o zóio em você. Você vai trazer uma questão, eu vou te dar um direcionamento, né? Ou vou te trazer ali alguma clareza sobre o assunto. E você pode aí trazer, então, a questão que você quiser. Se não conseguimos aprofundar, e eu não consigo atender todo mundo. Mas vamos fazer aí, vamos ver como é que vai seguindo. A Lucy foi a primeira a levantar a mão. Pode abrir, Lucy. Oi, Brenda. Olá. Oi, pessoal. Tudo bem? Graças a Deus. Então, a análise corporal, ela me chama a atenção, mas às vezes me deixa com medo de dar análise errada para as pessoas, e eu mesma não consegui ainda fazer a minha, sabe? Eu olho para mim, até eu tentei, fiz, daí pedi ajuda para uma colega, ela falou assim, nossa, mas tá tudo errado, não sei o que. Aí eu fiquei com medo de fazer a minha, sabe? Mas o que eu percebo em mim, que quando eu fico ansiosa, eu como muito, gente. Eu como, sabe? Eu como de uma forma assim, e tem que ser doce. Tem que ser doce, tem que ser doce mesmo, sabe? Doce, bem doce, sabe? Então, isso eu acho que, não sei se é da minha... se tem a ver com análise corporal, talvez eu esteja falando uma bobagem aqui, mas eu não sei. Sabe, a minha satisfação quando eu fico nervosa, aí eu como exageradamente, aí eu fico quieta e fico comendo, aí eu fico pensando, o que será que eu posso ainda comer além, sabe? Eu fico, eu tô impossível esses dias, eu fico chateada com isso, entendeu? Porque eu sei que o meu peso tá subindo, que eu tô ficando fora de forma, enfim, sabe? Então isso tá me deixando bem chateada. Ó, primeiro ponto, que você falou ali da análise. É muito desafiador você fazer a sua própria análise, mesmo que você seja o maior analista corporal do mundo, porque nós temos muitos pontos cegos, né? Então, principalmente quando, às vezes, mesmo a gente tendo experiência, é desafiador fazer a própria análise por causa dos pontos cegos. Então, não queira, não se cobre por isso, né? Nesse sentido, tá? Porque realmente precisa de alguém para olhar de fora. Eu via um monte de coisa em mim e tinha um dos traços que eu quase não enxergava, e é o segundo que eu mais tenho. Então, tem coisas que nós não estamos preparados para ver, então é sempre bom que outra pessoa faça a sua análise. Tá. Sobre o comer muito doce, tem a ver com o traço, né, do abandono. Então, o que acontece? Lá no seu... Vou contextualizar aqui. Lá, quando nós estamos com entre 1 mês e 1 ano de vida, nosso sistema nervoso está se desenvolvendo e está acontecendo um processo que chama mielinização. Ou seja, nosso cérebro está suscetível à dor do abandono e ele entende que quando tem uma necessidade e alguém de fora não consegue entender essa necessidade, esse cérebro ele começa a moldar ali caminhos neurais e o corpo começa a ter um formato onde a pessoa vai aprender a se comunicar, vai ficar muito sensível, né? Tem uma explosão de sensações, é uma fase onde a criança está desenvolvendo ali uma explosão de novas sensações, porque agora ela nasceu, ela ouve, ela fala, ela sente o cheiro, ela sente frio, ela sente calor, ela enfim, tem sabores, agora ela sente fome, então ela tem necessidades, às vezes tem cólicas, então é uma explosão de novas sensações. E aí existe
habilidade que vem com essa dor do abandono, né? Que é a comunicação, que a habilidade de se conectar com outra pessoa, de ter empatia e tudo mais. Então, são recursos que você carrega, né? De se comunicar e tudo. Só que quando você vive num ambiente onde você não se sente segura, por qualquer que seja o motivo, mas não se sente segura para falar daquilo que você sente, né? Que para você talvez tenha alguma situação que esteja acontecendo que você ainda está engolindo. Então começa a criar como se fosse um vazio ali dentro. Isso que eu sinto. Esse comer demais, né? Esse comer vem nessa intenção de preencher esse vazio. Mas esse vazio você vai preencher externamente, mas internamente ele vai continuar. Como que você preenche o vazio interno? É botando para fora aquilo que você está sentindo. É criar um espaço onde você possa falar dos seus sentimentos, né? Sem ser julgada, sem ser criticada, mas sem sentir que está decepcionando alguém ou confrontando, enfim, não. Que você seja livre para expressar uma verdade que você está carregando dentro de você. Uhum. Né? E esse ambiente, se você não tem alguém de confiança para isso, pode ser você mesmo criar esse ambiente, seja gravando um áudio, seja escrevendo, seja de alguma forma se permitindo, se fechando em algum canto ou indo para algum lugar que você se sinta segura para você expressar e botar aquilo para fora, onde você fique sozinha, né? Que você consiga botar isso para fora. Mas claro que colocar com alguém é melhor, né? Se tiver confiança para ter esse acolhimento, né? Mas vem disso. E aí, o processo de ele acaba tendo a consequência que ele acaba sendo a consequência dessa necessidade de ser vista, né? Internamente, você, por não ter um espaço para falar sobre o que você se sente abandonada. Porque aquele seu recurso está sendo sufocado ali, né? Você está usando as suas habilidades de se comunicar, de se colocar no lugar do outro, de ter empatia, mas não está se preenchendo, podendo falar também, né? Porque você tem essa conexão com as pessoas, porque é algo que você espera das pessoas, então você tem essa facilidade. Pode ser inconscientemente ou pode ser propositalmente, mas a sua característica é esperar isso das pessoas, né? Quando você não tem, você sente o abandono. E se você não expressa, aquele abandono começa a ficar maior. Então, eu preciso crescer para ser vista. E acaba sendo a consequência também de comer, né? Mas tem gente que come e não engorda. Então, isso é mais a característica do traço mesmo, porque entra nessa função emocional, o peso, né? De mostrar, olha, estou aqui, me enxergue, entende? Mas é você que precisa criar esse ambiente. É você que precisa se dar esse ambiente antes de esperar dos outros. Senão você acaba, muitas vezes, repetindo o comportamento de ser a forte, de resolver o problema de todo mundo, de pegar responsabilidades que não são suas, naquela expectativa inconsciente de receber aquilo quando precisa. Mas se você é a forte, como que a pessoa vai chegar até você? Se ela acha que ela é mais... Ela que precisa de você? Como que você vai trazer? Então, você precisa sentir segurança em você olhar para você. A pessoa que mais você precisa ter empatia é com você mesmo. Fez sentido? Quiser, eu abri o microfone ali por causa do ruído. Fez todo sentido, sim, Brenda. É o ambiente mesmo. É o ambiente. Obrigada, viu? Construir aí, então, esse ambiente. Ouse construir, né, na sua mente o ambiente no qual você quer viver. Desenhe esse ambiente, né? Como que seria o ambiente que você se sentiria preenchida, você se sentiria livre? Como seria isso? Ouse pensar nessas coisas, alimentar isso, para que você conhecendo que você é cada vez mais e tendo essa visão de futuro, esse porquê acordar amanhã, né? Consequentemente, você vai alcançar isso. Conte comigo. Tá bom, obrigada. Alguém mais quer trazer alguma questão? Tá aí. A Márcia tinha levantado a mão antes. Era sobre um assunto lá atrás, Márcia?
Pode falar. Eu. Era sobre a leitura corporal, mas aí você já fez aí da Lucy. Você quer trazer uma questão? Sim. Que eu ainda também estou um pouco travada nessa questão de gravar vídeo, né? Bloqueio, cada timidez, da vergonha. Compulsão alimentar também, igual a Lucy falou aí, quando eu tô triste, quando eu tô nervosa, eu como, só que a minha é massa, eu como muita massa quando eu tô nervosa. Entendi. Então, acaba sendo o comer muito, né? Acaba sendo essa fuga, estou com desconforto, vou me preencher ali, né? Mas esse bloqueio aí de timidez, né, diante das câmeras, você está participando do desafio? No desafio nós vamos tratar aí vários desbloqueios, na verdade, né? Inclusive o desbloqueio aí de gravar vídeo, de fazer live. Então participe lá com a Eu gente lá entrei para lá você vencer. hoje, depois eu gravo meu vídeo e coloco lá. É isso aí, participe com a gente. Mas tudo isso que é relacionado a comer, né, acaba sendo essa fuga emocional. Thaís, que pode abrir o microfone? Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Boa noite a todas, todos. Eu vou compartilhar um pouquinho sobre timidez, né? Ali, compartilhando também com o problema da Márcia, de timidez, mas aí eu vou contar um pouquinho sobre a questão da timidez que me acompanha desde quando eu me entendo por gente. Não sei se vem por alguma trauma, isso não está na minha recordação sobre trauma, mas desde quando eu me entendo por gente, eu sempre evitei exposição ao público. Então, como vem desde pequena, está além do digital, né? Que na minha época, quando eu era pequena, não tinha esse videoconferência. Então, para você ter uma noção de como que funcionava isso, por exemplo, aniversários, quando a gente era convidado para aniversários, minha família, então eu sempre, na minha cabeça, a gente tinha que sair logo, que era para a gente ser os primeiros a chegar, para eu não ter que passar pelo fato de já estar com um monte de gente na festa e ter pessoas me olhando chegando, para você ter noção de como as coisas funcionavam na minha cabeça. E isso não só para festa, para tudo. Qualquer coisa que eu tivesse que ir, se eu pudesse chegar o mais cedo possível, não só além da pontualidade, que eu sempre gostei de ser pontual, mas o fator de não chegar depois de muita gente, isso falava muito alto em tudo e onde eu ia, o que eu ia fazer. E isso vem me acompanhando há muito tempo, e aí, sempre que eu pudesse evitar qualquer tipo de exposição ao público, principalmente falar. E nesse caso, era só o fato de ter alguém olhando para mim. E imagina quando tivesse que falar para um monte de gente. Então, isso piorava mais ainda. A mão começava a suar, a voz tremia. Eu tenho dificuldade, hoje menos, mas bastante ainda, que precisa ser curado. Mas eu tenho dificuldade sob pressão, assim, na questão da fala em público, de alinhar o meu pensamento com aquilo que eu quero falar. Eu não consigo. Vem um monte de coisa na minha cabeça, eu não consigo organizar. Às vezes eu tenho muito o que falar, mas eu não consigo organizar. Então, onde vinha o nervosismo, aí começava a tremer, não saía. Então, isso era um problema. Na questão de fazer vídeo, live, nunca fiz live, então eu ainda tenho esse bloqueio com live. Mas na questão de videoconferência, isso há 2 anos atrás, quando eu entrei no meu último emprego, eu meio que fui obrigada a me adaptar, porque na agência, que eu sou designer de marcas, eu precisava do contato com o cliente, como a agência trabalhava com o Brasil inteiro, era online. Então, eu precisava falar com as pessoas por videoconferência, não só mandar áudio, que ainda a gente acaba passando, né? Na hora que você tem que botar a cara, é que o negócio fica mais difícil. Então, eu meio que me senti obrigada, né? Porque eu perdi o emprego se eu não fizesse isso, né? Então,
eu até que aceitei de boa, então isso na questão da videoconferência, ela já meio que já tem esse desbloqueio. No geral, eu preciso me desbloquear muito, porque eu ainda tenho essa dificuldade de organizar a fala na hora que eu preciso me expor, se eu não estiver preparada. Né? Eu tenho que saber o que eu vou falar, seguir meio que um script, porque se sair daquele script, meu Deus do céu, aí começa a suar frio, começa a tremedeira. Dependendo do assunto que eu tiver autoridade, eu ainda me saio bem. Mas quando é algo que está fora do meu controle, eu já não consigo disfarçar, entende? Então, isso para mim ainda é um bloqueio, principalmente quando é live ou presencial. Videoconferência eu ainda consigo sou um pouquinho safo, digamos assim. Então, essa é a minha dificuldade na fala, principalmente alinhar o meu raciocínio com aquilo que eu quero falar. Eu dou uma travada, então isso acaba comigo quando eu tenho que me expor de uma forma ali de improviso, talvez, né? Então, isso para mim ainda, timidez nesse sentido ainda é um problema para mim. Então, você estava falando, eu estava anotando aqui, né? Você falou um ponto ali que trouxe exatamente uma das coisas que aí que você falou, a dificuldade de organizar a fala e precisar de ter um script, né, para seguir. Isso é um mecanismo que um dos seus traços tem para quê? Para evitar humilhação. Então, quando você não se sente segura realmente, você quer evitar aquela humilhação. Então, isso vem o seu traço na dor, né? Então, a gente tem que tirar ele dessa zona de dor e levar ele para a zona de recurso, que é a sua parte organizada, que é aquela sua parte que consegue prever os problemas que podem acontecer, consegue estruturar as coisas, né? Que tem aquela capacidade de execução, e aquela execução aquela parte sua que quer fazer bem feito para encontrar um caminho de sempre dar certo. Ao mesmo tempo, você tem aquela parte que você quer aprimorar cada vez que você faz, né? Mas tem essas duas partes aí dentro de você. E esse medo de exposição vem, de repente, de alguma... claro que não é alguma situação, é a dor do seu traço, mas normalmente tem uma situação que pode não ter um registro de parecer um trauma, mas que foi um registro negativo, de alguma exposição, alguma situação que você se sentiu ou que decepcionou alguém que era importante para você, ou decepcionou alguma expectativa, se sentiu culpada de alguma coisa, ou que você foi exposta, você se sentiu humilhada. E aí, a gente pode... Você lembrou de uma situação? Vem alguma coisa em mente? Está desligado o microfone. Bom, não sei exatamente. Por exemplo, eu lembro uma vez, não sei se tem a ver, pode ser até que fuja ali, mas quando eu não era tão criança assim, eu me lembro que pode ser que, não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas eu tinha noção de algumas coisas, e aí eu estava no ônibus com a minha mãe, vindo para casa, e eu estava com muita vontade de fazer xixi. Eu estava em pé, eu lembro que minha mãe estava sentada, e eu em pé na frente da minha mãe, e eu não consegui segurar ali mesmo, eu fiz xixi. Eu lembro que aquilo foi horrível para mim, sabe? Depois passou, mas no momento, nossa, sabe, você não sabe onde enfiar a sua cabeça, né? Então, quando se fala assim de alguma exposição, pelo menos que eu me lembre, né? Que eu tenho até esse problema de memória, foi uma situação que realmente eu não sabia o que fazer. E eu era criança, né? Então, uma delas. Anos, mais, menos? Não entendi, desculpa. Você devia ter o quê? Uns 10 anos, mais, menos? Talvez por aí. Deve ser nessa média. E essa situação vem e impacta não só esse traço que não quer se sentir humilhado, né? Não só a dor da humilhação, mas também a dor de ser imperfeita, né? Porque aí você já estava sendo uma mocinha, né? Nesse sentido de ser tratada mais como
não tão criança, acredito, né? Já está mais nessa fase, e ser ali uma imperfeição, né? De você fazer, já estava maiorzinha, né? Era algo que não se esperava de uma criança dessa idade. Então, essa dor de se sentir imperfeita também. Mas todos os traços, quando que eles ficam na dor? São 5 traços, tá? Que vem de 5 dores. Vem o traço que é originado por causa da dor da rejeição, tem o do abandono, manipulação, humilhação e traição. Todas essas 5 dores estão registradas no seu sistema nervoso. Umas com mais intensidade, outras com menos intensidade, mas as 5 estão aí. E cada uma dessas 5 dores, elas deram origem ao que eu chamo de funcionário. Cada uma das dores deu origem a um funcionário. Então, você tem 5 funcionários na sua mente. Cada um desses funcionários tem determinadas habilidades, tem determinadas características, funções, servem para algumas coisas. Tem algumas coisas que você precisa esperar dele, tem algumas coisas que você não pode esperar, e tem coisas para você fazer e estimular. Então, como se esses funcionários tivessem uma equipe, você tem que manter essa equipe ativa, essa equipe engajada, conectadas, para quê? Para que cada um cumpra o seu papel e tudo flua. Então, você tem esses funcionários aí na sua mente, cada um tem a sua carga horária, cada um tem o seu salário. Acontece que, como você não conhece esses funcionários, você acaba vivendo em ambientes, repetindo os ambientes onde eles foram criados, né, onde eles se desenvolveram, e eles funcionando como se eles estivessem realmente sendo escravizados. Eles recebem o mínimo necessário e é exigida a alta performance deles. Imagina lá os escravos do Egito tendo que botar as pirâmides lá, empilhar as pedras das pirâmides, comendo só um pão e um copo d'água por dia. Não tem como exigir alta performance de alguém que não está sendo alimentado, digamos assim, né? Então, dentro de você é a mesma coisa. Então, você precisa conhecer. E, então, essas situações vêm com os seus 3 principais traços na dor, né? Essa exposição. Então, muitas vezes, essa questão de você, das palavras sumirem, de embaralhar as palavras, né? De você não conseguir organizar a fala, é um gatilho, na verdade, não, é uma consequência que dispara desse gatilho de ter que se expor. Então, para evitar a exposição, você acabou desenvolvendo esse método que eu posso fugir da situação, entende? Então, acaba trazendo também um benefício. Você agora tem as 2 pílulas do Matrix, né? A pílula de continuar alimentando dessa forma, ou a pílula de você olhar para entender quais são essas dores, né? E de como você se preencher para que essas dores não aconteçam. Porque cabe a você a responsabilidade de dar para você mesmo aquilo que é importante, né? De se preencher com aquilo que é importante para você, independente do julgamento ou das pessoas. Então, entender como que esses funcionários trabalham, a carga horária deles e o salário de cada um, para você poder dar isso e vencer os seus bloqueios. Então, essa parte de ter um script não é ruim, tá? Você gosta do improviso, tem as horas que você gosta do improviso, mas ao mesmo tempo você tem que estar segura para poder improvisar, né? Então, vem aí, é bem a característica dos seus traços. Esses traços, você colocando eles no recurso, você tem uma alta capacidade de execução, você comunica muito bem, você consegue ter um planejamento estratégico, você tem o que eu falo muito sobre pernas para executar. Então, você consegue levar um projeto adiante. Por mais que tenha umas horas que você queira que alguém faça por você, né? Mas você tem essa força de estruturação e execução, né? Então, você precisa ir alinhar para essas dores do abandono, da humilhação e da traição, aqui no caso, né, do que eu estou falando, para que essas dores, o medo de reviver essas dores não te afaste daquilo que você quer viver. Faz sentido. Faz sentido? Que bom. Com certeza. Que bom. Mônica, pode abrir o seu microfone. Oi, grupo, boa noite. Aprendi com cada uma aí, anotei tudo.
Só falta transbordar, né, Brenda? Fiquei devendo a última escrita. Eu vou procurar ser menos prolixa, tá? Brenda, a treta minha é a seguinte: eu começo e não termino. E sempre me sinto incapaz, frustrada. E isso às vezes me faz ler mais do que eu devia ler. Às vezes é muito competitiva, porque eu sempre acho que eu não sei o suficiente. E é isso. Eu não sei se tem a ver um pouco, eu vou falar uma coisa que eu carrego desde a infância. Eu roo unha. Eu tenho vergonha disso. Eu tenho vergonha, sabe? E eu não sei se tem a ver, eu fiquei, enquanto você falava para Thaís, desculpa, é Thaís? Hã? Thaís. Thaís, desculpa. Thaís, pode chamar de Thaís, não, sem problema. Eu estava pensando aqui o negócio de roer unha, eu nunca deixo minha unha crescer. Tá, ó, não cresce. Será que tem a ver? É importante, ó. Não deixar. Isso para mim dói muito porque me atrapalha prosperar, me atrapalha ter dinheiro. Eu sei que eu tenho habilidades, eu sei que eu tenho competências. Ó, olha só. Principalmente depois que eu fiquei viúva, eu desenvolvi habilidades assim que eu nunca imaginava que fosse desenvolver. Eu sei mexer com marcenaria. Que mais? Foi muita coisa que eu aprendi. Olha só, tá, mas vamos fazer. Só que eu tenho mania de me agarrar a uma coisa só. Eu consigo te ajudar aqui, vamos lá. Essa questão de começar e não terminar, né? De se sentir frustrada, de não saber, de achar que não sabe o suficiente, né? Isso é um padrão aí de dependência emocional. Então, você provavelmente teve que fazer muito, né? De fazer. Então, era 200% de esforço para 50% de resultado, né? Então, faz sentido? Faz joinha aí para mim se fizer sentido. Tá fazendo sentido? Então, assim, ó, isso vem por quê? Porque as suas emoções, as suas... Posso falar? Eu sempre fiz trabalho pesado. Eu sou formada em agronomia. Gente, eu sei mexer até com motosserra. Olha, eu odeio. E eu sou gigante, eu tenho 1,80 m de altura. Sempre as pessoas me põem para fazer coisas pesadas e grandes. Só que eu quero ser feminina. Eu estou querendo resgatar muito meu feminino perdido. Porque assim, eu sou uma grandona, mas eu quero ser tratada de forma bem feminina. Então, olha só. Então, presta atenção aqui. Se você quer mesmo, então eu vou ser bem aberta com você, tá? Inconscientemente, tem algumas coisas que você diz que você não gosta, mas inconscientemente você se orgulha de fazer. Isso vem por quê? Porque, de alguma forma, alguém que era muito importante para você reconhecia você quando você tinha essa força, quando você carregava isso. Então, você entendeu que preciso ser forte para que eu seja vista, que eu seja amada, que eu seja reconhecida. E aí, você tem essa tendência. Então, muitas coisas que você fez ou sentiu pode ter sido desvalorizado. Então, isso que você está sentindo não é motivo para expressar dessa forma, não é motivo para isso. Então, uma desvalorização das suas emoções e uma desvalorização do que você fazia. Então, você acabou desenvolvendo, aprendendo isso, que você precisava estar nessas posições mais masculinas. Talvez você era vista sendo mais masculina. Mas tem coisas que você carrega que ainda você sente orgulho dessas coisas. Então, assim, você precisa preencher essa necessidade de ser amada. E aí, por que você rói as unhas? Não existe um motivo, não vou te trazer um único motivo, mas um dos é porque também você, além de ser uma punição com você mesmo, uma autopunição, por de repente, porque você não está conseguindo ser feminino, então pode ser uma punição. E também como se fosse realmente para um dos seus traços, que é o traço que realmente tem força para executar, que vai buscar, sabe, que tem a força para aguentar situações, e você fica usando o seu traço
na polaridade sobrecarregada para receber de alguém que talvez nem esteja vendo, mas inconsciente que você busca. Então, quem tem que preencher isso é você. Tem alguns rótulos que, vou usar a palavra aqui, apego. Você tem um certo apego a alguns rótulos e enquanto você não quiser abrir mão de determinados rótulos, né, esses rótulos vão ficar te prendendo onde você está. Você não vai conseguir avançar. Por mais que você mude geograficamente, em muitas situações você não vai conseguir sentir que você mudou emocionalmente. Fez sentido? Nossa, demais. Teve uma parte aqui que você falou. Ai, onde é que foi? Eu me sinto desvalorização das emoções, né? Daquilo que eu faço. E em muitos momentos eu deixei de terminar coisas que eram importantes para mim, porque o outro falava: ah, mas isso não vai dar em nada, isso não vai dar dinheiro. Exemplo, em 2021 eu estava escrevendo um e-book, eu estava fazendo um curso com Elisângela Freitas, do PLD, do Pablo Marçal. Eu comecei a escrever o livro e não terminei. 2021, só porque uma pessoa que era importante para mim, né, disse que não ia dar em nada, que não ia resolver nada, que eu não ia ganhar dinheiro, mas eu não queria ganhar dinheiro com aquilo, eu queria só escrever meu livro. Entendeu? Era algo maior, tinha um valor, não era, eu não estava atrás do preço, era um valor. Você deixou se parar, você se parou, né, pelo outro. Você valorizou mais o que o outro falou do que aquilo que era importante para você. Mas isso foi algo que você aprendeu, é um comportamento que você aprendeu e você ativa ele no automático. Por isso que o seu papel é olhar para isso, agora que você tem essa consciência, e você mudar a partir disso, escolher mudar a situação. O que passou, passou, né? Mas é você escolher, aquilo aconteceu, mas agora eu escolho fazer diferente. Né? Ter outras escolhas, outra postura. Por exemplo, a desvalorização dos seus sentimentos. Tem uma playlist no meu canal, onde tem a série sobre consciência emocional. Tem toda uma série lá completa, gratuita no YouTube. Por quê? Brenda. Para você entender como que você gerencia de forma eficiente as suas emoções. Porque se você ficar reproduzindo aquele comportamento que você aprendeu, por mais que ele seja o mais conhecido e parece que é o certo, ele foi te ensinado de forma distorcida. Então, existe um jeito eficiente. Agora, você escolhe se você vai aprender, pagar o preço para executar um novo comportamento que vai te preencher, ou vai continuar seguindo esse padrão, né? Pode falar. Brenda, a questão da gente mudar de ambiência ajudaria nesse processo, no meu caso particular, porque o ambiente também atrapalha. Às vezes você está em volta de pessoas, de situações que jogam a sua energia para baixo. E eu manifestei sentimentos de cólera, de raiva, porque estava muito frustrada. Então, mas aí eu enxergava de saída era, eu tenho que sair daqui. Tá, mas tem um ponto. O ambiente muda, ele influencia muito, né? Então, com certeza, você ir para um outro ambiente, ele vai realmente vai te ajudar. Mas não é só você mudar de um ambiente fisicamente, porque às vezes você muda fisicamente, mas continua emocionalmente envolvida com os problemas de lá, ou se conecta a situações aqui que têm problemas semelhantes. Mesmo que os problemas não sejam semelhantes, a carga que você sente carregar é semelhante. Então, você está longe das pessoas, mas as vozes das pessoas estão sendo reproduzidas dentro de você. Você precisa se limpar dessas vozes. Né? Enquanto você se apega àquilo que passou, àquilo que você tinha, ou àquilo que foi, e olha para isso e fala sobre isso, você não consegue mudar. Você entendeu, passou, você entendeu o que aconteceu. Agora, como você vai poder você criar um ambiente para você expressar o que você sentiu por tudo que passou, e você agora escolher o que você vai fazer com isso.
né? Direcionar a sua energia. Meire, pode abrir o microfone. Então, ela falando aí, né, Brenda, eu lembrei do que aconteceu comigo. Em abril veio uma amiga aqui, né? Ela é tia da minha nora. E ela é muito minha amiga, né? Era, né? Ela veio na minha casa e ficou 3 dias. Aí chegou lá na casa da minha nora, ela falou assim para o meu filho: Olha, a Meire está fora da caixinha. Está falando que vai escrever um livro, está falando isso, está falando. Aí ela falou assim para o meu filho: Rafael, ela está ficando doida. Aí depois eu fiquei sabendo disso, né? Aí meu filho falou assim: Mãe, mas ela chegou lá falando tanta coisa, mas não liga não, que ela tem inveja de você. Aí eu falei, se fosse um tempo atrás, né, se eu não tivesse passado aí pela Brenda, né, por várias pessoas, o Pablo Marçal, né, se eu não tivesse entrado na mentoria, eu ia pôr isso na minha cabeça e eu ia travar mais do que eu já era. Mas aí eu falei para ela, pois eu vou escrever meu livro e vou dar para ela de presente. E aí ela não vem em casa mais. E agora tudo que eu posto lá, minha leitura de tarô, ela curte, sabe? E me segue lá igual a doida. Eu não estou nem aí. Ela está Então, se inspirando em você, daqui a pouco ela que está fazendo, olha que bom. Exatamente, exatamente. Então, eu queria falar para ela aí que é assim mesmo, mas a gente tem que ir largando tudo isso. Eu estou largando tudo minhas correntes, viu? E Que bora maravilha. fazer o que tem que fazer, cumprir o nosso propósito. É isso aí, que maravilha mesmo. Gente, É isso que hoje eu foi queria o falar. primeiro dia do desafio 21 dias, então façam a tarefa. Como que funciona? Vão ser 21 tarefas, uma tarefa por dia, e você tem até o último dia do desafio, você tem para entregar todas as tarefas. Como que desempata se tiver empate? Se tiver empate, a pessoa que entregou os 21 vídeos primeiro vai ganhar. Então, se ela entregou todos os dias lá, ela fez certinho, e ela foi a primeira pessoa a mandar do último dia, então ela vai ganhar. A pessoa, algumas não mandaram todos os vídeos, mas a outra pessoa mandou tudo no último dia, mas as outras pessoas não completaram, então aquela que completou, mesmo que ela mandou tudo no último dia, se ela foi a primeira que completou, ela ganha o desafio. E o prêmio é uma análise terapêutica. Então, você vai trazer uma situação da sua vida e você vai encontrar aí um direcionamento, o porquê que isso acontece e um direcionamento para você resolver essa situação. E falando em análise terapêutica, você, só por participar do grupo Respostas, tem R$ 50 de voucher de desconto para fazer a análise terapêutica individual. Se você participa, como você está participando aqui, estiver participando do desafio também, não precisa estar em todos os encontros, mas você participando com a gente, né, e participando do desafio de preferência também, realmente para desbloquear, porque esse desafio traz resultado, você tem mais R$ 50. Então, se você quiser marcar a sua análise terapêutica, você está participando do desafio, está participando aqui do encontro, você tem R$ 100 de voucher de desconto para agendar a sua consulta de análise terapêutica, tá? O valor fica com esse desconto, fica R$ 197 no Pix. Então, vocês podem me chamar lá no privado se vocês quiserem, tá? E aproveitem essa oportunidade também de trazer mais pessoas para cá, de participar desses encontros ao vivo. Tem a Jornada da Transformação, tem muita coisa, muito conteúdo lá no YouTube. Eu sei que é um conteúdo meio longo, muitas vezes até, inclusive, por isso que hoje o nosso encontro vai ser mais breve, eu vou me atentar a isso. Então, a gente vai, logo mais, já vamos encerrar aqui, porque realmente tem muito conteúdo, tem muita coisa preciosa lá para você entender e trazer e praticar na sua vida. Só que realmente tem que pagar o preço, né? O preço de realmente se abrir para aquilo, se dedicar e assistir. Então, espero vocês aí no desafio, acompanhando aqui a jornada, acompanhando lá os encontros, a gravação dos encontros que vocês não puderam participar. Tem aulas exclusivas ali. E algumas lives agora eu vou lançar essa semana. Então, estejam aí com a gente, ficaremos conectados todos
os vídeos do desafio, eu vou responder. Então, aproveite para, quando tiver uma situação aí, tiver algo que não está resolvido em você, traga essa questão, né, pertinente ali a cada tema do desafio, mas traga para você encontrar uma resposta, encontrar um direcionamento. Tá? Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Eu quero tirar um print, porque hoje eu lembrei de tirar um print, então abram as câmeras, deem um sorriso para chamar o povo. Vocês são maravilhosos. Vamos chamar o povo para participar com a gente, vamos desbloquear para a gente pegar o que é nosso, acessar o nosso potencial, né? Ouse sonhar e ouse realizar as coisas, os desejos do seu coração. Muito boa noite, meu povo. Muito obrigada pela companhia.